As pessoas perguntam: apóstolo, qual era a sua profissão? Que profissão? Eu candeava boi. Sabe candear boi com a varinha assim? É o que o Eliseu fazia. Quando ele foi chamado para a obra, ele matou os bois, ofereceu o sacrifício para Deus, queimou as cangas e os canzis. Olha lá. E saiu correndo e foi servir a Deus. Eu contei uma história essa semana, acho que foi sexta, né, bispo? Sim, senhor. Ao vivo. Quando eu fui chamado, eu pulei do andame. Eu tinha pego até a entrada da obra, já eu tive que devolver. Eu devolvi, porque não era meu, né? Eu não quero saber, não. E fui fazer a obra até hoje. Já chorei muito na vida. Já fui muito humilhado também. Principalmente que no Brasil, que faz muita campanha contra racismo, mas é um dos países mais racistas do planeta. Pouca gente sabe disso. Eu sei o que eu passo. Mas eu não sofro mais com isso, porque os que não gostam da minha cor não têm o que eu tenho, porque Deus me escolheu e me deu. Isso aí é antigo. Bispo Jorge, a pastora Nina, principalmente, conhece essa história, algumas histórias sobre isso, né? Desde menino, lembra? 17 anos de idade. Naquela época eu sofria quando, né? Ela presenciou uma cena uma vez. Foi uma humilhação tremenda, assim, terrível. E as pessoas não gostavam porque a bispa é clarinha e eu neguinho, e não queriam que nós namorássemos. Chegavam a dizer assim: você fez macumba para ela. Você lembra? Você ouviu isso? Você estava? Agora, o que a pastora Nina fez nesse dia, mas ficou muito brava. Era uma menina ainda, tinha 14 anos, só que era o mesmo tamanho. Mas tinha 14 anos. Ficou braba. Vocês não se metem não, porque o neguinho é da minha irmã. Eu de lá para cá, foi difícil, igreja, mas Deus falou assim: eu te escolhi. Então, eu era lavrador. Sabe o que é isso? Lavrar na terra. O Eliseu também. Mas olha o que a Bíblia diz. Essa mulher desesperada clamou a quem? Ela disse assim: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Ele era temente a Deus, é? E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. O agiota. Acho que essa palavra agiota não existia ainda. O credor, o que havia emprestado dinheiro para o marido dela, que morreu antes de pagar a dívida, ela não tinha como pagar, e a lei, o credor tinha respaldo na lei. A barbeiragem aí, filho, presta atenção. O credor tinha respaldo na lei para levar os filhos como escravos. Aliás, se você observar na parábola do credor incompassivo, a lei permitia isso. Se você não pagasse uma dívida, o credor tinha poder para botar você na cadeia. Só você ver lá na parábola do credor incompassivo. E esta mulher entrou em desespero.
Mas eu queria que você observasse uma coisa. Eu estava lendo de madrugada, 3 da manhã, essa passagem. E eu falei: Senhor, ele temia o Senhor, e ele morreu. Quem teme a Deus morre também? Morre? Morre. Morre, todo mundo morre. Se não morresse, o mundo nem caberia a população. E por mais que você tenha qualidade de vida, por mais que você viva bem, não se compara ao que está preparado para você no porvir. Nunca, nunca. Então, Jesus não veio a este mundo ser humilhado como foi, só para curar um paralítico, um leproso, como a gente viu aí, um cego, não. A Bíblia diz que ele botou a eternidade no coração do homem. Ele veio para dizer para nós, está lá em João 14, que ele deveria padecer, morrer, ressuscitar, porque teria que ir e preparar lugar para nós. Presta atenção. Você já ouviu de algum parente seu alguma piada ou crítica, alguma coisa ruim, ofensiva, por ser cristão, por ser crente? Às vezes somos acometidos de alguns problemas, algumas deficiências na vida, seja econômica ou familiar ou física, e a primeira coisa que o amigo ou colega, às vezes até o ente querido, pergunta: e o seu Deus, e a sua igreja, e o seu pastor? Você não é crente? Você não tem fé? Olha o que essa mulher fala para o profeta Eliseu: meu marido, teu servo. O marido dela era o que do Eliseu? Ele trabalhava com ele, sim ou não? E Eliseu era o que? Profeta. Ele trabalhava com o profeta, não é um profeta qualquer não, o profeta. Eliseu foi um dos homens mais ungidos que a terra já viu. Mesmo assim, o servo dele morreu. Morreu. Por quê? Porque é natural isso. Ninguém... Isso aqui é uma coisa. Você gosta da morte? Mas você já viu ela? Tem gente que viu, hein? Testemunhou hoje aqui. Tem uma pesquisa que comprova que os que tentaram suicídio, ou os que se suicidaram, tiveram reações que caracterizaram o arrependimento antes de morrerem. Não dava para voltar mais, mas não fariam de novo se tivesse outra chance. Ninguém quer morrer, mas é a única coisa que é unanimidade. Quem é que vai morrer um dia? Faz assim: Jesus. Lá na Itália também aparece que eu morri, às vezes não. Parece, né? Até na Itália eu já morri. Meu Deus! Esse ano eu só morri uma vez. Eu saí da vigília e estava lá na... Mas também começou agora o ano. Esse ano eu vou morrer várias vezes ainda. Mas morrendo e vivendo. É gente que não tem o que fazer. Gente doida. Se tivesse lei para punir essa raça, eu queria ver se fazer isso. Mas não tem. Eu não sei também como é que não tem 500 e poucos deputados. Era para fazer uma lei dessa aí. Vem cá, você vai provar agora que ele morreu. Porque tem gente que fica assustado. Meu irmão, o bispo, aliás, a pastora Raquel esse dia ligou para a amiga dela, esposa do bispo Daniel.
A gente estava no carro com eles. Ela falou, a pastora Raquel, ela falou, ligou, falou assim, fizeram tão bem feito a minha morte, né? Ela falou assim, Jaqueline, meu pai está aí? Não, e coincidentemente, o senhor havia embarcado com a minha mãe, vocês haviam viajado. Fizeram tudo direitinho. Eu tinha falado antes, ai filha, não posso falar agora, estou subindo. E aí tudo bem, e nisso a Jaque tinha me falado, não, 5 da manhã ele falou que está chegando. Eram umas 9, 10 horas, o senhor não tinha dado notícia. Aí falaram, tá tudo bem com você? Uma senhora me ligou, como é que está o apóstolo? Eu, por quê? Tá ótimo. Não, é porque eu vi a notícia. Eu, não é nada não. E eu tranquila. Aí eu ligo para o senhor não atende. Ligo para a mãe não atende. Aí o coração começou a acelerar. Eu, meu Deus do céu, eles estavam no avião. Aí liguei para a pastora Jaque não atendia. Quando ela atendeu, eu fui até mal educada. Falei, passa. Aí eu ouvi a voz do senhor no fundo dando risada. Ela atendeu. Ué, eu não morri? Aí o senhor lá dando risada. Passa pro meu pai agora. Passa pro meu pai agora. Eu vi umas gargalhadas lá, né, filho? Passou para mim e falou, pai! Verdade. Eu, pai, pelo amor de Deus. Falei, ué, eu tô vivo, ué. A bichinha da Jaque, eu nem oi falei pra ela, nem bom dia. Ela falou, sua filha tá aqui no telefone. Falaram que você não morreu de novo. Eu falei, ué. É porque às vezes ele faz tão bem. Você sabe que eu vi um caixão, eu estava lá dentro do caixão, eu olhei e falei, será que não sou eu, não? Porque eu fiquei com a mãozinha assim, ó. Que eles passam um pozinho, o negócio, né? Olha lá. Morreu o apóstolo milagreiro. Engraçado que eles colocam isso aí não é crime, não, doutor? Eles colocam milagreiro. Peraí, doutor Hugo. Isso aí é normal? Mas não tem jeito de... Mas por que pode fazer isso comigo? Eu não estou dentro da lei, não, né? Como é que é o negócio aí? A lei não é para mim, não? Assim, para me proteger também, não? Isso aí é normal, doutor delegado? Isso aí é normal? Assim? Pode fazer isso? Agir dessa forma, quem age assim está cometendo crime. Mas contra mim, eu acho que não. Cadeia. Contra mim, eu acho que não existe crime, não, né? Acho que não. Senão, alguma justiça teria feito alguma coisa. Olha lá, morreu o apóstolo milagreiro. Primeiro que eu não sou milagreiro. Segundo que eu estou muito vivo. Vou comer muita massa ainda, não vou? Essa raça de víbora. Não assusta não, filha. Quando eu morrer, eu ligo para você para avisar, tá? Eu que eu sou enjoado, é que pode ligar mesmo, sabia? Eu falei assim, eu sou tão enjoado, que falei, o meu velório, se alguém começar a falar umas resenhas, eu levanto do caixão para dar uma bronca. Teve gente que falou, então eu vou provocar bastante assim, se você morrer antes de mim. Mas é muito perturbação, né, não, doutor? Fala a verdade, você viu ali? Eu apóstolo milagreiro, eu não sou milagreiro. Eu faço milagre? Não. Olha só. Meu marido, teu servo, morreu. Ele era o que do Eliseu? Servo. E o Eliseu era infinitamente maior do que eu. Mesmo assim, ele não pôde evitar a morte do servo dele. Se o marido dela, presta atenção para você ver a essência da mensagem. Muita gente, a grande maioria, pratica a fé chamada fé do Tomé. Mas não é pejorativo não é ruim não. Você não gosta de ser chamado de Tomé não, né? Gosta não? Não? Quem é que veio para a igreja porque viu milagres que nunca tinha visto em lugar nenhum? Isso aí é a fé do Tomé. Ué, falei alguma besteira? Quer que eu mostre para você? Quer que eu mostre? Os discípulos disseram para o Tomé assim:
Vimos o mestre, ele está vivo, ele ressuscitou. Ele falou: se eu não ver as feridas e não tocá-las, não puser o dedo, não puser a mão ao seu lado, onde é que enfiar a espada, de modo algum acreditarei. Ou seja, Tomé, a fé do Tomé tinha que ter a comprovação do milagre. E se eu disser que o Brasil quase que 100% tem a fé do Tomé, e ainda está aquém da fé do Tomé, porque só um país como o Brasil, para mostrar o que mostramos aqui todo santo dia, redes sociais, televisão, a gente mostra, e a maioria, uma boa parte, critica, persegue, murmura e não acredita. O Tomé não chegou a tanto. O Tomé falou: se eu tocar do lado, se eu puser o dedo na ferida dos cravos, ou se eu não fizer isso, eu não acreditarei. Então a fé da maioria é a fé do Tomé. Agora vamos à fé desta viúva. Olha que coisa tremenda. Uma mulher cujo marido trabalha com o maior profeta da época, o único profeta, na verdade, herdou a unção dobrada do Elias, fez o machado flutuar, chegou lá em Jericó, disseram: a cidade é bem situada, mas as águas são venenosas, são amargas, nada se produz aqui. Ele falou: pega um prato de sal. Se sou eu, podia pedir açúcar, rapadura, para adoçar a água, mel. Ele pediu sal. Você está doido? Olha lá. Falaram para o profeta: ó, aqui a cidade é bem localizada, mas ninguém vive direito, não se produz nada, as águas são amargas. Ele falou: traga sal. Você adoça o café com sal? Ele pediu sal. Por que ele pediu sal, apóstolo? Porque ele queria que as pessoas percebessem que não era o elemento, não era o sal que estava fazendo aquilo, mas sim a palavra que ele iria proferir, a palavra de Deus. Lá em Jericó, já estive lá umas 10 vezes, eu acho. Aliás, lá é um lugar que você não vê um fiapo de capim, o melhor churrasco do planeta eu comi lá. Você foi, né? Você viu que eles me conhecem lá, né? Você viu não? O dono do restaurante? Até o camelo me conhece. O camelo veio pro meu lado e falou: sai daqui. Ele morde, aquele camelo lá morde, você sabia, né? Já viu lá, né, filho? Ele morde. O dono, quando eu cheguei, estou dizendo que eu não vou, mas quando eu cheguei com os bispos lá, o dono do restaurante veio. Quanto tempo! Falei: ó, quero carneirinho assado. Não tem um fiapo de capim. O bispo Amauri falou: apóstolo, olha aquelas vacas lá, elas comem o quê? Eu falei: eu sei lá. Não tinha capim, a vaca estava gorda. É um milagre. A mão poderosa de Deus. Vai escutando. E as águas eram amargas, venenosas. O Eliseu falou: põe sal, jogou sal, falou: ó, essas águas a partir de hoje são potáveis. E eu já peguei água lá várias vezes, ó, já bebi água lá, trago a água de lá. Que água? Desde o tempo. Mas o Eliseu não pôde evitar a morte do servo dele. Por quê? Porque Deus quis levá-lo. Quem está entendendo? Por mais que o profeta seja ungido e abençoado, o que prevalece é a vontade de Deus. Aprende isso. Às vezes a doença
não é para a morte, mas mata. Porque não houve intervenção da fé. Às vezes a doença nem é para a morte, mas mata, porque não houve a manifestação da fé. Ficou claro isso na morte do Lázaro. Jesus falou: essa doença não é para a morte, mas quando chegou lá ele tinha morrido. Mas aí entrou a fé. Você entende o que eu estou falando? Quem entende? Ou seja, muita coisa pode ser evitado na sua, na minha e nossas vidas, através de uma arma chamada fé que Deus nos deu. Tanto é que ele falou que a doença não era para a morte. Quando ele chegou lá, o Lázaro estava podre. As células já tinham... E ele chorou, Jesus chorou inclusive. Chorou ou não chorou? Jesus chorou. O povo estava lá no cemitério lamentando a morte dele. Jesus chorou. Olha lá. E falaram assim: puxa, ele amava muito ele, olha, ele está emocionado. Aí Jesus, ele pensou numa maneira de trazê-lo de volta. Mas era impossível. Era impossível. Quando todos esperavam que ele ajoelhasse e gritasse, clamasse, chorasse ao Pai, ele ergueu os olhos e falou: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ou seja, quando você estiver diante de uma situação relativamente fácil, pode orar, clamar, jejuar, chorar, mas se for impossível, erga os olhos e agradeça ao Pai. Esta é a oração. Quando não tiver jeito, só agradeça. Quando não tiver jeito. Eu entrei em desespero no naufrágio lá na África. Eu orava, eu gritava, eu chorava e nada de ver a terra. Aí eu falei: não tem outro jeito, deixa eu agradecer. Eu vivi bastante, deixa eu agradecer. Tem uma oração que não falha nunca. É a oração da gratidão, de ações de graça. Essa não falha, não falha. Qualquer projeto, qualquer situação adversa, qualquer problema, qualquer obstáculo, qualquer adversário, se você agradecer, Deus age na sua vida. Ao invés de murmurar, reclamar, ao invés de ir atrás da cobra, lembra da história? Olha o que Jesus fez. Quantos milagres Jesus fez de outras maneiras, outras formas. Num deles ele falou: perdoados são os seus pecados. Acho que eu preguei isso aí esse dia aqui. Mas quando ele viu o Lázaro, o povo chorando, os familiares, ele chorou, doeu o coraçãozinho dele, e ele olhou para o túmulo assim, estava podre. A própria irmã, quando ele ergueu os olhos, falou: Pai, graças te dou, eu te agradeço por este milagre. Que milagre? Estava doente o Lázaro? Não, morto não, estava podre, 4 dias. Aí ele virou para a irmã e falou assim: tira a pedra. Tinha homens ali no cemitério? Sim ou não? Fisicamente falando, o homem não é regra, não necessariamente, mas o homem
ele tem mais força física do que a mulher. Quem concorda comigo? Tem mulher que é mais forte, tem mulher que... Mas, normalmente, o homem tem mais força. Aí Jesus falou para a mulher, a Marta, tira a pedra. Poderia ter falado para um dos discípulos dele, vem, 2 discípulos, tira a pedra. Pesada a pedra. Mas por que falou para a Marta, apóstolo? Porque a pedra que o impedia, não é aquela pedra que estava na boca do túmulo, é a pedra que fica lá dentro do coração, que endurece o coração. É a pedra que diz assim para você: é o fim, não tem jeito, não pode mudar. Tire essa pedra e você consegue tudo que você quer. Tudo, tudo, tudo. Marta, tira a pedra. O que ela falou? Já cheira mal, porque já é de 4 dias, defunto de 4 dias. Qualquer animal, né? O homem é pior. O homem, com 24 horas, o ser humano, a carne humana já está cheirando mal. Mas já fazia 4 dias. Mas Jesus já tinha agradecido o Pai. Aí o Pai olhou lá de cima, puxa, ele me deixou numa situação que eu tenho que devolver o espírito desse homem. Estava lá com o Pai já. O Lázaro é um crente fiel. Ué, mas crente fiel morre também? Ih, rapaz, estou ficando preocupado. O marido daquela senhora lá morreu e ele temia o Senhor, não temia? Ainda deixou uma dívida, rapaz. A coitada, rapaz, um monte de duplicado que fala, como é que fala? É duplicado. Jogou no pé do profeta, falou: profeta, estou quebrado, estou querendo levar meus filhos para escravo. Escreva uma coisa: o Lázaro era fiel, mas morreu, estava podre. Aí o Pai, que é quem controla absolutamente tudo, não se pode questionar a vontade de Deus. Quando Jesus falou: Pai, obrigado, papai. Obrigado? O Senhor sempre me ouviu. Ele quer o Lázaro de volta. O papai olhou assim, estava lá o Lázaro, estava lá no céu já, o espírito dele. Vai lá já, tranquilo. E certamente feliz, né? O céu é melhor do que aqui, não é não? Aí o pai olhou para ele e falou: meu filho já agradeceu, você vai ter que voltar. Você vai voltar, porque meu filho já agradeceu. Aí Jesus vai e chama e o Lázaro sai lá. Estava envolto, enrolado numa faixa. E as pessoas viram aquilo. A gente, quando observa o que Deus faz, pensa assim: puxa, muita gente vai acreditar em Deus a partir de agora. Só que não. Tem alguns que até reconhecem o milagre. Médicos. Quantos médicos vêm aqui e nos hospitais? Aliás, manda o povo aqui. Mas cadê que eles se rendem? Você está entendendo? Então, Jesus, ele ensinou que a oração pode ir muito em seus efeitos, em qualquer situação, mas para casos perdidos, é necessário agradecer para os céus se abrirem. Quem entende o que eu estou falando?
Quando você não tiver mais força diante de uma adversidade, seja um problema físico, econômico, familiar, de que ordem for, não interessa. Agradeça do fundo do seu coração, espera a resposta, porque ela virá.